Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre o Carnaval de Nova Orleans, o Mardi Gras aqui nos Estados Unidos. E também o motivo dele ter esse nome, que significa Terça-feira Gorda, e por que esse carnaval é tão diferente do nosso no Brasil. Olá, você pelo mundo afora! Aqui é a Larissa e como vocês já perceberam, eu estou aqui em Nova Orleans, na Louisiana, Estados Unidos, para conferir o carnaval daqui, o Mardi Gras. Vocês sabem que eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como é o carnaval de Veneza, lá na Itália, e agora eu vou explicar como é o carnaval daqui. Eu já fiz um vídeo mostrando como foi a minha experiência aqui em Nova Orleans, mas esse é diferente. Nesse eu vou explicar toda a história por trás aqui do carnaval do Mardi Gras. Vocês sabem por que eles jogam beads? Por que eles jogam as coisas dos carros alegóricos? Vou explicar tudo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá uma curtida aqui nesse vídeo que você me ajuda muito. Não deixa de deixar o seu joinha, se inscreve aqui no canal, porque eu estou sempre trazendo os pontos turísticos e as histórias mais interessantes desse mundo afora. E vem comigo! O Mardi Gras é conhecido por ser o carnaval típico de Nova Orleans nos Estados Unidos. Mas na verdade ele tem suas origens na Europa. Quando o cristianismo tomou conta do Império Romano, a Saturnália e Lupercalia foram canceladas. Mas em vez de os cristãos se livrarem dessas celebrações, eles fizeram uma adaptação e integraram essas festas às tradições cristãs que já existiam. Foi aí que surgiu a Quaresma, que é o período em que os cristãos jejuam e abrem mão de seus vícios, excessos e prazeres da carne. Então se tornou uma tradição se entregar a todos esses vícios antes de começar o período da Quaresma. E assim surgiu o Carnaval. Com o tempo, ele acabou se espalhando pela Europa e foi recebendo diversos nomes nos diferentes países. Na Inglaterra, por exemplo, o Carnaval ficou conhecido como Shrove Tuesday ou Pancake Day. Já na França, ele recebeu o nome de Mardi Gras. Aliás, Mardi Gras é uma expressão em francês que significa literalmente Terça-feira Gorda, uma referência direta aos excessos praticados nesse dia antes da Quarta-feira de Cinzas, que marca o início da Quaresma. Durante o século XVI, quando a Europa começou a expandir seus domínios para a África e as Américas, essas comemorações embarcaram junto. E quem trouxe o Mardi Gras para a América do Norte foi um francês chamado Pierre Lemoine de Iberville. Em 1699, ele liderou uma expedição que entrava pela foz do rio Mississippi bem na época do Mardi Gras. E por isso, ele escolheu um pedaço de terra na região próxima do que hoje é Nova Orleans e ali ele festejou o evento pela primeira vez na América. Isso explica por que o carnaval americano tem um nome francês. E o nome colou fácil porque o estado da Louisiana, onde fica a cidade de Nova Orleans, também foi fundado por franceses. E em 1730, o Mardi Gras passou a acontecer regularmente na cidade de Nova Orleans. Hoje, o Mardi Gras segue o mesmo calendário do carnaval que conhecemos no Brasil. Ou seja, as celebrações começam no dia de Reis, que é 6 de janeiro, e terminam na terça-feira de carnaval, que é o dia exato do Mardi Gras, é a terça-feira gorda em si. O que significa que ele não tem data fixa, e a data da terça-feira de carnaval vai depender sempre do ano em que estamos, igualzinho como é feito no Brasil, a contagem é a mesma. Mas se as datas são as mesmas, as celebrações são bem diferentes. A começar pela estação, já que nessa época do ano é inverno no hemisfério norte, enquanto no Brasil é verão. Isso significa que tem bem menos calor humano e costuma ter mais roupas nas pessoas. A estrutura do Mardi Gras de Nova Orleans gira em torno dos inúmeros desfiles de rua que acontecem desde 6 de janeiro, mas que ficam mais intensos e numerosos nos dias mais próximos da terça-feira de carnaval. Nesses desfiles, enquanto algumas pessoas passam tocando instrumentos e fazendo coreografias no chão, outras seguem em cima de enormes carros alegóricos muito bem decorados. Quem desfila tem como tradição arremessar itens para quem assiste aos desfiles. Esses itens são chamados de throws, em referência ao verbo arremessar em inglês, e podem ser qualquer coisa: colares de conta, bicho de pelúcia, medalhões, pipoca, biscoito e tudo mais.
A paixão em ver os desfiles do Mardi Gras é tamanha que muitas pessoas fazem verdadeiros acampamentos de um dia para o outro para garantir um lugar privilegiado. Famílias estacionam seus pertences por onde os desfiles acontecem e levam desde equipamentos de som a cadeiras, muita comida, tem até gente que faz churrasco, e tudo mais o que for preciso para passar o dia todo lá esperando. Tem também arquibancadas disponíveis para quem estiver disposto a pagar por elas. Cada desfile é feito por um grupo diferente, que é chamado de crew. E cada crew tem seus próprios carros alegóricos, fantasias, máscaras, e os maiores crews têm trolls especiais, característicos daquele grupo e que são sempre feitos à mão e bem raros de conseguir. As crews sempre escolhem um tema específico e todo o desfile gira em torno desse tema. Nesse sentido, podemos dizer que são como as escolas de samba do carnaval brasileiro. Mas eles não são tão grandes quanto as escolas que desfilam nos sambódromos, então eles acabam ficando no meio termo entre uma escola de samba e um bloco de rua do carnaval brasileiro. E as crews, em geral, têm nomes relacionados a deuses gregos, romanos ou egípcios. Tem crews que são só de mulheres, só de homens ou mistas. E tem umas bem diferentonas. Como, por exemplo, a Crew of Barcos, em que os participantes são cães fantasiados de acordo com o tema central do desfile. Pelo nome já dava para desconfiar, já que é uma mistura de Baco, deus romano do vinho, com Bark, que significa latir em inglês. Outra bem legal é a Crew of Chewbaccos, que mistura Baco com Chewbacca. E aí você já sabe qual é o tema, né? Pois é, Star Wars e muita nerdice. Arrisco dizer que é a crew mais divertida de todas. Já a maior de todas é a Crew of Endymion, que tem mais de 3.000 participantes e sempre termina o seu desfile com um belo show em um estádio da cidade. Já teve Kiss, Maroon 5, Britney Spears e muito mais. Mas a mais famosa de todas é a Crew Zulu. Seus integrantes são predominantemente afro-americanos e todos usam roupas que homenageiam as suas origens africanas. Eles são famosos por jogar o troll mais desejado do Carnaval de Nova Orleans, o Coco Zulu. São cocos pintados à mão e, segundo a tradição, quem consegue pegar um desses cocos tem boa sorte garantida. Eu fiquei doida atrás de um Coco Zulu. Não deixa de conferir o vídeo que tem aqui no canal mostrando a minha experiência no Mardi Gras correndo atrás de um Coco Zulu. Esse coco é tão disputado que depois dos desfiles eu vi gente vendendo Coco Zulu na praça. Caríssimo! O Coco Zulu pode até ser o troll mais desejado do carnaval daqui, mas o troll mais tradicional de todos é com certeza o colar de contas, mais conhecido por aqui como beads. Na época do Mardi Gras, os beads tomam conta da cidade inteira. A gente vê beads voando para todo lado, no chão, nos postes, nas árvores, nas casas das pessoas e, claro, no pescoço de todo mundo. Os beads representam tão bem o Mardi Gras que tem esculturas de contas espalhadas nos mais variados lugares também. E não é só nos desfiles que as pessoas jogam e pegam beads, não. No Quarteirão Francês, que é o bairro mais famoso e turístico de Nova Orleans, você vê muita gente comum, fora do desfile, jogando beads para os outros. Especialmente quem está nos balcões dessas ruas tem o costume de jogar para quem está embaixo. Segundo registros, essa tradição teve origem em 1872, quando um grupo de empresários da cidade inventou um rei do carnaval chamado Rex, que atirava cordões de amêndoas cobertas de açúcar para as multidões. Em 1900, colares baratos com contas de vidro começaram a ser atirados pelas alas dos desfiles. Foram um sucesso instantâneo tanto entre os moradores de Nova Orleans quanto entre os turistas que chegavam para o carnaval. E eu preciso falar para vocês que, apesar da loucura que é o Quarteirão Francês durante o carnaval, o Mardi Gras em todas as outras áreas de Nova Orleans é uma festa familiar e para todas as idades, de crianças até idosos. E há de tudo por aqui. Casais que combinam suas roupas, grupo de amigos que escolhem um tema, famílias que vão com peças similares e muita gente mesmo que sai usando fantasias criativas e bem-humoradas. Outras até mesmo em forma de protesto.
Embora as pessoas usem roupas e fantasias de todas as cores no Mardi Gras, as tradicionais desse carnaval são roxo, verde e dourado, que simbolizam a justiça, a fé e o poder. Reza a lenda que essas foram as cores estabelecidas pelo primeiro rei do carnaval lá em 1872. Outra tradição do Mardi Gras são os chamados flambeaux, que são pessoas que desfilam carregando tochas de fogo. Flambeau vem da palavra francesa flambe, que significa chama. No início, os flambeaux eram necessários para os foliões conseguirem ver os desfiles de carnaval à noite. Hoje, a luz gerada pelos flambeaux não é mais necessária, mas eles foram mantidos nos desfiles como uma tradição do Mardi Gras. E outra tradição muito famosa por aqui no carnaval é comer king cake, um bolo colorido que tem um boneco dentro. Mas eu vou deixar para contar essa história em um próximo vídeo sobre os pratos típicos de Nova Orleans, beleza? Se você gostou de saber mais sobre o Mardi Gras, então você também vai curtir esse vídeo aqui. Nele eu explico tudo sobre o Carnaval de Veneza, na Itália. E se você quiser saber como foi a minha experiência no Mardi Gras, clica nesse outro vídeo aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal para ficar sempre por dentro dos pontos turísticos e eventos mais interessantes desse mundo afora. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!